Se você quer gerar mais resultados, você precisa investir tempo, energia e dinheiro para ter as melhores pessoas na sua equipe. E a melhor forma de fazer isso é começando pela liderança. Não existe equipe brilhante com um líder meia boca. As pessoas boas, elas vão embora quando elas têm um líder que é um líder peão ou um líder ausente. Olá, eu sou o Dalton Ribeiro e este é o episódio número 82 do Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. E hoje nós vamos falar sobre por que e como desenvolver os líderes da sua empresa. Então vamos lá. Bom, começando com um questionamento, né, que pode surgir aqui, algumas pessoas ainda têm dúvidas e ficam se questionando por que investir nas pessoas da sua empresa é importante. Por que não dá para pegar pessoas que já vêm 100% prontas? Bom, porque isso não existe, né? Não existem pessoas 100% prontas. Existem pessoas potencialmente muito boas, existem pessoas nem tão boas, mas prontas para fazer exatamente o que você precisa que seja feito, não existe. E você precisa investir nas pessoas porque você quer que o resultado aconteça. As empresas, elas investem em máquinas, investem em equipamentos, investem em estrutura, mas quem opera e mantém tudo isso funcionando da melhor forma são as pessoas. As empresas também contratam consultorias, investem em sistemas, em tecnologia, só que quem vai transformar tudo isso em resultado são as pessoas. As empresas investem em marketing para atrair seus possíveis clientes, mas quem vai converter esses possíveis clientes em clientes, quem vai manter esses clientes satisfeitos, de novo, são as pessoas. São as pessoas que vão fazer o resultado na sua empresa no dia a dia. São as pessoas da sua equipe que vão gerar o resultado que você precisa que seja gerado dentro da sua área. Se você não estiver investindo tempo, energia e dinheiro nas pessoas, nenhum outro investimento faz sentido. Inclusive, quando você tem uma boa equipe, você tende a utilizar muito melhor a infraestrutura, os equipamentos que você tem. A não ser que você tenha assim, um negócio que seja totalmente people free, ou seja, não precise de pessoas, né? Funcione totalmente sem pessoas. Eu, particularmente, não conheço nenhum negócio que seja people free. Todos os negócios que eu conheço, eles dependem de pessoas. Alguns negócios dependem de muitas pessoas, outros negócios de menos pessoas, mas todos os negócios que eu conheço que geram resultados significativos precisam de pessoas. É claro que, obviamente, se você é a única pessoa da sua empresa, talvez tenha mais uma ou duas pessoas, você ainda é responsável pela execução de grande parte do trabalho. Mas não dá para crescer assim. Você vai precisar de mais pessoas à medida que você vai crescendo o seu negócio, à medida que você vai crescendo a sua expectativa de resultado. Isso que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, né? Assim, você deve ter ouvido já diversos especialistas, gestores de empresa, presidentes de conselho de empresa, que dizem que não adianta. Você precisa investir tempo, energia e dinheiro nas pessoas se você quer gerar realmente resultados que sejam significativos. Então, cada vez mais, isso é um ponto comum em todas as grandes empresas do mundo. Mas se todo mundo sabe que é preciso investir nas pessoas, por onde começar, né? Quais são as pessoas-chave em que você deve começar o seu investimento para que você tenha, obviamente, o melhor retorno possível, o retorno mais rápido possível? Certamente você deve começar pela liderança, sempre de cima para baixo. Algumas coisas nas empresas precisam ser de cima para baixo, né? Estratégia, com certeza, de cima para baixo. Liderança, com certeza, de cima para baixo. E desenvolvimento dessa liderança, com certeza, de cima para baixo, na hierarquia da sua empresa. Não adianta você treinar gerentes se os diretores não tiverem sido treinados da mesma forma.
Não adianta você treinar todos os diretores se o presidente ou o dono da empresa não tiverem uma visão de desenvolvimento, de crescimento, tiverem uma visão limitada. É preciso que o desenvolvimento aconteça de cima para baixo. E é claro que você desenvolver as pessoas dá trabalho, não tem dúvida, mas saiba que não existe equipe brilhante com líder meia boca. Se você tenta construir por baixo, se você tenta começar a criar um time muito bom sem ter um líder muito bom, não funciona, porque as pessoas boas, elas vão embora quando elas têm um líder ausente ou um líder peão. Você já ouviu falar no líder peão? Bom, eu chamo de líder peão aquele líder que ele resolve tudo, ele faz tudo, ele desce o tempo todo para fazer o trabalho da equipe. É aquele líder que não entendeu ainda o que é ser líder, o que ele tem que fazer numa posição de liderança. Que era eventualmente uma pessoa que tinha uma alta performance quando estava ali numa posição de especialista ou de analista, que foi promovido para ser líder, mas ainda não conseguiu se desvencilhar daquilo que ele fazia bem e entender que ele tem que fazer outras coisas agora. Ele tem que desenvolver outras capacidades, outras habilidades. O líder peão, ele está descendo o tempo todo. E o grande problema do líder peão é que ele tende a ter equipes que são altamente dependentes. E quando ele não desce para resolver o problema, os problemas continuam. Quando ele não desce para ajudar o time, as pessoas não conseguem fazer. O problema é que o líder peão ele não tem tempo para desenvolver as pessoas, que ele está preocupado em fazer e entregar. Quem está preocupado em fazer e entregar não consegue desenvolver as pessoas para que elas possam aprender a fazer e a entregar. E aí o líder peão vai ter sempre uma equipe medíocre, uma equipe que depende dele para tudo. Mas pior ainda do que o líder peão é o líder ausente. Esse é aquele líder que ele não desce para resolver tudo, porque ele nem sabe como é que faz para resolver tudo. Então esse líder que é ausente, geralmente ele deixa a equipe fazer o que quiser, do jeito que quiser e quando quiser. Ele realmente é como se ele não existisse lá. Ele fica numa posição que ele não ocupa, ele não assume o controle, ele deixa as coisas irem correndo da maneira como as pessoas querem fazer. E muitas das vezes, quando a equipe é bem intencionada, ela fica perdida, porque o líder não orienta, o líder não mostra o caminho. O líder ausente, ele com certeza gera na sua equipe aquele desespero de estar perdido o tempo todo, e os resultados são resultados decepcionantes. E é claro que as pessoas não gostam de se sentir perdidas, nem gostam de se sentir ali inúteis, porque não estão crescendo, não estão se desenvolvendo. Então, quando a pessoa tem um potencial e tem um líder peão ou tem um líder ausente, ela acaba indo embora. Quando o líder é ausente, ela vai embora mais rápido. Quando o líder peão, ela fica ali ainda com uma expectativa de que vai aprender alguma coisa, mas ela nunca aprende. No final das contas, ela vai embora. Por melhores que sejam as pessoas, quando você tem um líder peão ou um líder ausente, as pessoas vão embora. Agora, se você fizer o contrário, se você tiver um líder no comando, se você tiver realmente um líder que sabe construir uma equipe competente, sabe selecionar as pessoas, sabe desenvolver pessoas, um líder no comando é aquele líder que sabe manter a sua equipe num alto nível de engajamento, que consegue desenvolver na sua equipe o verdadeiro espírito de equipe, que utiliza os acionadores mentais de engajamento, que sabe fazer isso com maestria para manter a sua equipe altamente engajada. Esse líder é o líder que gera resultado. E é nesse líder que você precisa transformar os líderes da sua empresa. Eventualmente você tem um líder que ele se parece mais com um líder peão. Eventualmente você tem áreas que têm líderes ausentes. E muitas das vezes esses líderes são ausentes porque eles estão perdidos, eles têm pouca noção de gestão, poucas habilidades desenvolvidas para a liderança. Muitas das vezes foram colocados lá porque apresentavam boa performance como analistas, ou como especialistas, ou como supervisores. E aí, quando você coloca ele numa posição de efetiva liderança, ele titubeia, ele não consegue desempenhar. E não tem problema nenhum se você estiver desenvolvendo esse líder. O problema está em você ter líderes nessa situação e você não desenvolver essas pessoas. E, infelizmente, a maior parte das empresas investe muito pouco na liderança. Existe uma crença de que liderança se aprende sozinho.
ou um mito, né? Isso, na verdade, é um grande mito, né? Algumas pessoas até têm as habilidades fundamentais. Estatisticamente falando, essas pessoas estão ali em torno de 18% das pessoas que têm ali habilidades fundamentais que podem vir a se tornar bons líderes de uma maneira mais acelerada. Só que os outros 82% vão ter que aprender do zero, vão ter que desenvolver todas as habilidades, porque nem as habilidades fundamentais eles têm. E pode ser sim que essas pessoas se tornem bons líderes, mas não é do dia para a noite, vai demorar. Não vai demorar meses, não, vai demorar anos. Vai demorar anos. E talvez você não esteja disposto a ter um resultado medíocre até que esse líder se desenvolva plenamente. Então não dá para esperar que isso vai acontecer sozinho, pela força da natureza. Por mais bem intencionado que esse líder seja, ele precisa ser desenvolvido. E muitas das vezes ele não sabe o caminho, porque às vezes não está claro o caminho. Existe também a crença de que basta que o colaborador seja muito bom para que ele se torne um bom líder. Basta que ele esteja comprometido que ele se torne um bom líder. Ele até pode, e com certeza vai ser mais fácil, parece que está comprometido, mas ele precisa desenvolver habilidade que ele ainda não tem, ele precisa de orientação, ele precisa de conhecimentos que ele não tem. E eu não estou falando aqui só de conhecimentos técnicos, não, de conhecimento de gestão, de conhecimento, metodologia de gestão de projetos, gestão de pessoas. Eu estou falando aqui da capacidade de entender o outro ser humano, a capacidade de se comunicar de maneira efetiva, a capacidade de gerenciar as suas emoções, de estar num estado emocional de excelência. Isso tudo precisa ser desenvolvido para que ele se torne um verdadeiro líder no comando. Às vezes as empresas promovem um ótimo colaborador, acabam perdendo um ótimo colaborador e ficam ali com um líder ausente ou com um líder peão. Essa não é a ideia. Então, para essas pessoas que são alçadas a cargos de liderança, é fundamental que elas recebam um treinamento, um desenvolvimento. E a maior parte das empresas não faz isso. Acredita que a pessoa vai conseguir desenvolver sozinha. Mas com certeza você que está aqui ouvindo esse episódio é uma pessoa que sabe que é preciso desenvolver os líderes. Você que acompanha aqui o Dalton Cast, que já me conhece há mais tempo, sabe da importância de aprender e de se desenvolver sempre. Você já entendeu que desenvolver liderança é uma necessidade e é um pré-requisito para a obtenção de melhores resultados. Então, agora, para você, eu vou dizer aqui como você faz. Você que agora já tem certeza que precisa desenvolver os líderes da sua empresa, como é que você faz isso? Quais são as alternativas que você tem? Bom, basicamente, existem 4 formas de desenvolver os líderes de qualquer empresa. A primeira forma é através do que eu chamo de mentoria interna. Isso acontece quando você tem dentro da empresa líderes que têm naturalmente essa capacidade de orientar, de desenvolver outros líderes. Isso é muito interessante porque você tem algumas vantagens quando você tem esse desenvolvimento interno. A primeira vantagem é a personalização, ou seja, o líder vai desenvolver aquela pessoa específica, aquele líder vai ser desenvolvido por um outro líder mais experiente em cima das necessidades dele. Isso significa que a parte do alinhamento interno, da identificação do que a pessoa precisa e para onde ela tem que chegar, né? Aonde ela tem que chegar, quais são os resultados que a empresa espera, isso existe. Por quê? Porque são pessoas que estão dentro da mesma empresa, que conhecem os objetivos estratégicos, que conhecem o grande objetivo da empresa. E uma outra vantagem é que você tem ali um acompanhamento ali constante, né? Muitas das vezes as pessoas estão até no mesmo espaço físico. Não que as pessoas vão ficar o tempo todo interagindo, mas você tem um acompanhamento ali ao longo do tempo. E esse tipo de desenvolvimento, que ele é feito internamente, ele funciona muito bem, principalmente quando é dentro da mesma equipe. É um processo que normalmente eu indico para quando um líder quer desenvolver o seu sucessor. Então ele faz esse trabalho de mentoria de desenvolvimento. Agora, tem desvantagens também, né? A primeira desvantagem é o líder só vai conseguir ser desenvolvido até o teto daquele líder que o está desenvolvendo. Ou seja, ele vai aprender e vai adquirir a experiência daquela pessoa que está ensinando ele. Obviamente, com as limitações do ponto de vista pedagógico, né? Na verdade, andragógico, né? Porque é educação de adulto,
de quem está ensinando, de quem está passando esse conhecimento. Muitas das vezes a pessoa não conhece a melhor forma de ensinar. Ela até sabe fazer, mas não sabe como ensinar. Então, essa é uma desvantagem. Assim, a pessoa vai depender da habilidade e da capacidade da pessoa que vai transmitir esse conhecimento. Uma outra desvantagem é que por estarem no mesmo espaço e por às vezes terem uma posição de subordinação um em relação ao outro, às vezes você não tem uma abertura suficiente para abrir todas as suas vulnerabilidades. O líder que está sendo desenvolvido não vai abrir as vulnerabilidades, talvez por um temor, uma insegurança, não vai se sentir muito bem à vontade, falando eventualmente das dificuldades de relacionamento que tem com a pessoa que está ensinando, que está ali mentorando. E isso também acaba limitando o desenvolvimento, porque sem confiança, sem abertura, esse desenvolvimento vai ficar ali pelo caminho, ele vai ficar incompleto. Uma outra desvantagem desse método é a falta de prioridade, né? Eventualmente, esse líder que está servindo como mentor interno, ele tem as suas próprias prioridades, ele tem que gerenciar outras pessoas, ele tem que entregar resultado. Eventualmente vai faltar foco, vai faltar tempo, porque não é uma atividade principal dele, é uma atividade ali acessória. Ele está fazendo também importante, mas ele tem que equilibrar ali muitos pratos. E aí tem que mudar a mentalidade para outras coisas. E às vezes ele não consegue fazer isso tudo da melhor maneira possível. E uma última desvantagem é que normalmente não existe um método, né? Não existe um método a ser seguido. Essa pessoa está ali passando ali a experiência dele, orientando do jeito que ele acredita que seja a melhor forma possível. Não tem uma estrutura, não tem um método, não tem algo mais estruturado, mais elaborado para que o conhecimento seja de fato transmitido ali de uma maneira mais profunda. Então, essas são algumas desvantagens. Então, todos os métodos têm vantagens e desvantagens. Todas as formas de desenvolvimento têm vantagens e desvantagens. Bom, a segunda forma de desenvolvimento do líder é a mentoria externa, ou seja, você contratar um mentor para desenvolver aquele líder, que é muito do trabalho que eu faço aqui com diversos clientes que eu tenho aqui mentorados. Até empresas que me contratam para mentorar um conjunto de líderes, um grupo específico de líderes. Quais são as vantagens de você ter um mentor externo? Bom, você continua com a vantagem da personalização. Então, a mentoria é para aquele líder específico e vai ser trabalhada as dificuldades, os desenvolvimentos de capacidade para aquele líder, para aquela função específica. Ou seja, tem uma personalização muito forte. Uma outra vantagem é o desenvolvimento de uma abertura, de uma confiança que existe normalmente quando você tem um mentor, ele que tem a habilidade de trazer isso, de realmente de forma respeitosa, ouvir, entender, compreender, manter um canal aberto, praticar ali a escuta ativa. Quando é realmente um profissional, ele consegue fazer rapport com muita facilidade. E aí você, obviamente, quando a pessoa abre o coração ali e diz todas as suas dificuldades, as suas angústias ali, inclusive de cunho emocional, você possibilita que o desenvolvimento seja um desenvolvimento muito mais forte, muito mais poderoso, num nível muito maior, porque você está ali realmente desenvolvendo aquele ser humano, aquela pessoa, não só um líder, mas um ser humano de uma maneira integral. Uma outra vantagem da mentoria externa é foco total no desenvolvimento individual daquele líder. Então, um mentor profissional, mentores profissionais como eu, eles fazem isso todos os dias. Isso é o foco. Eles estão sempre se desenvolvendo, aprendendo ferramentas novas, melhorando o método, aprimorando o método com as experiências dos próprios clientes. Então, o foco é total no desenvolvimento. O mentor ele não tem que dividir, ele normalmente não tem outras atividades que não sejam ligadas a desenvolvimento das pessoas. Então, isso dá um foco e uma assertividade muito maior, que obviamente aceleram esse processo, aceleram a obtenção de resultado. Existe também um método de trabalho estruturado. Quando você tem um mentor profissional, ele tem um método, né? Eu tenho um método líder no comando, que é um método que eu desenvolvi ao longo dos últimos 10 anos. Na verdade, tem mais tempo. 10 anos só desenvolvendo líderes. Mas antes disso, um método que eu aprendi, que eu apliquei quando eu era executivo. Fui executivo por 7 anos. Então, tudo que eu aprendi na prática, tudo que eu executei, tudo que eu errei, me ajudou a construir o método líder no comando.
Então, existe um método de trabalho estruturado. Quando você tem um bom um mentor profissional, ele traz um método de trabalho que ajuda e suporta todo esse desenvolvimento. Uma outra vantagem é o acompanhamento ao longo do tempo, né? Você tem ali a mentoria, ela normalmente tem um período ali de 6 meses, um ano. Então, você tem um acompanhamento, você vê a pessoa ali crescendo, se desenvolvendo e evoluindo, e aí você vai orientando e apoiando a pessoa durante esse tempo. E você tem também um alinhamento interno, porque um trabalho bem feito de mentoria, ele tem sempre o alinhamento interno. Primeiro, com o superior imediato daquele líder que está sendo desenvolvido. E muitas das vezes com os pares e os subordinados daquele líder através da parceria com o RH. Eu, por exemplo, gosto muito dessa parceria com o RH das empresas que me contratam. Por quê? Porque a gente troca bastante ali. E é uma troca muito valorosa, muito valiosa. Então, sempre trocando ali com o superior direto e com o RH da empresa para realmente o trabalho seja direcionado, focado e gere resultado. E a gente consegue, com esse alinhamento interno, inclusive, ter ali a medida dos resultados que estão sendo alcançados ali por aquele líder, do tudo que ele está conseguindo desenvolver efetivamente. Agora, também tem desvantagens. A desvantagem que existe nesse caso que eu não vejo como desvantagem, mas que talvez alguns empresários vejam como desvantagem, por isso ainda não tenham tomado essa decisão, é porque é custo, né? Você no mentor interno não custa nada. Na verdade, custa o tempo da pessoa, né? Mas uma mentoria externa, ela tem que ter um investimento da empresa para isso acontecer. E como é um trabalho direcionado, não é um investimento que você vai comprar um cursinho online ali que vai resolver a parada. Não é. Agora, eu tenho certeza, as empresas que me contratam podem comprovar isso, de que o resultado é positivo, né? Tem ROI, tem retorno positivo e o retorno é alto. Até tem um desenvolvimento acelerado, já tá trabalhando ali o individual. Quando o líder melhora, a equipe melhora. Quando a equipe melhora, o resultado melhora. E eu não tenho, assim, um mês, um resultado adicional, o delta, né, positivo de um mês de muitas empresas cobre uma mentoria de 6 meses, uma mentoria de um ano. Eu estava até conversando com um mentorado uma vez, assim, uma das coisas, um dos insights que surgiram dentro da mentoria, só um insight gerou uma economia de R$ 250 mil no ano. A mentoria não custa isso. Então, um único insight gerou um resultado de 250 mil. Então, com certeza tem um retorno muito positivo. Bom, e eu tenho uma outra coisa. Quando a empresa investe numa mentoria para um líder, isso é percebido por esse líder como algo que a empresa está investindo nele. Na maioria dos casos, as empresas investem nos líderes, e aí o líder entende isso como uma remuneração. E é uma remuneração, e não é uma remuneração pequena em termos de benefício. E o líder, obviamente, ele se sente ali, a empresa está investindo em mim, contratou um mentor para me ajudar a me desenvolver. Quantas empresas fazem? Isso é um baita diferencial em termos de benefício. A pessoa vai pensar duas vezes antes de trocar uma empresa por outra, estando numa empresa que tem um investimento como esse, na liderança. Então é um fator, apesar de parecer uma desvantagem, na verdade tem várias vantagens implícitas ali. Bom, outra forma de você desenvolver o líder é promovendo treinamentos. Treinamentos geralmente são externos, né? Normalmente acontecem ali de forma presencial ou de forma online, né? Muita coisa começou a acontecer de forma online também, mas aí você está falando de um treinamento coletivo, né? Você treina vários líderes de uma vez só. E aí você tem vantagens também. Tem vantagem que você tem um alinhamento interno, né? Então, normalmente, a preparação do treinamento, não faz muito sentido você ter um treinamento que é pronto, né? 100% pronto. Você pega lá, não fala com ninguém, vai lá e dá seu treinamento, vai para não. O treinamento da forma correta de fazer, e é o que eu faço normalmente com as empresas que me procuram com essa finalidade, tem todo um alinhamento interno com os superiores diretos daqueles líderes, eventualmente com o dono da empresa, com a área de RH das empresas, para a gente estrutura, né? Claro que eu tenho toda uma metodologia pronta, mas eu vou dar mais ou menos ênfase em um ponto ou outro de acordo com esse alinhamento interno, né? Com um quadro geral dos colaboradores. Quando você está fazendo um treinamento para um grupo, você tem que pegar ali a média ali do que vai realmente gerar mais resultado para a maior quantidade de pessoas dentro daquele grupo. Então, isso requer um alinhamento interno, e é assim que a gente faz, né? Normalmente tem uma ou duas reuniões antes do treinamento em si, exatamente para fazer esse alinhamento. Uma outra vantagem é,
Ó, de novo, método de trabalho estruturado. E, por fim, uma vantagem também que é bastante significativa, que é a questão do tempo, né? Eu tenho um modelo de treinamento, por exemplo, que são imersões de 2 dias. Então, você faz uma imersão de 2 dias com um grupo de líderes. Dentro daqueles 2 dias, eles vão estar de fato imersos ali em muito conhecimento, muita prática, exercícios que eles já vão ali ensaiando o que vai ser feito quando eles chegarem lá nas suas áreas. Então, é muito importante eh, que esse tempo entre a entrega do conteúdo, as práticas, o aprendizado e colocar tudo isso em prática é um tempo curto, reduzido. Então, você não tem a personalização, isso é uma desvantagem, né? Você não tem uma personalização, não é um trabalho direcionado para cada pessoa. Você pega ali uma média ali, e aí o seu objetivo é levantar um pouco ali, pegar aquelas pessoas que estão num determinado patamar e levar elas para um patamar superior. E aí, eventualmente, você vai tratar depois algumas pessoas de maneira mais particular. Isso, inclusive, pode ser combinado previamente com a empresa. Então, as dificuldades específicas ali são trabalhadas de forma complementar na sequência do treinamento. Isso é uma coisa que pode ser feita também. Agora, tem uma outra desvantagem, que é que depois que passa o treinamento, né, você fez o treinamento ali, normalmente você não tem um acompanhamento depois. Ou seja, a implementação vai depender do comprometimento das pessoas ali que foram treinadas, né? Então, você não ter esse acompanhamento, como é o caso da mentoria, às vezes dificulta para quem vai implementar, porque a pessoa vai acabar implementando ali algumas coisas, outras não. Não tem ali o recurso de pedir ajuda, de pedir o apoio, de tirar uma dúvida que tenha na mentoria. Na mentoria isso é muito tranquilo de ser feito. Agora, um treinamento assim, que é um treinamento estanque, você teve aquela imersão, eventualmente você tem 1 ou 2 encontros depois e dali para frente é cada um por si. Então, é uma das desvantagens, sem dúvida. Mas você tem vantagens também, como eu falei aqui. Uma quarta forma, então, de desenvolver os líderes é através dos tradicionais cursos de pós-graduação. Então, você tem curso de pós-graduação para todo lado hoje, uma infinidade de cursos, grande parte EAD, principalmente para essa área. Então, você tem pós-graduação em liderança, planejamento estratégico, gestão empresarial. Normalmente são cursos diferentes, né? Você não tem um curso que integre isso tudo. No método Líder no Comando, por exemplo, a gente integra tudo isso, né? Então, tem planejamento estratégico, tem gestão e tem liderança dentro do mesmo treinamento. Mas isso não é o comum. Nas pós-graduações, normalmente você tem ali as coisas meio separadas. Você vai ter que fazer 2, 3 pós-graduações para você ter tudo aquele conteúdo. Agora, também tem vantagem, né? Quais são as vantagens? Bom, para a empresa, ela está terceirizando a responsabilidade com uma instituição de ensino. Porque, diferente do treinamento, não tem alinhamento nenhum, né? É 100% terceirizado a responsabilidade. Então, se você não tem, eventualmente, uma estrutura de recurso humano, e se você não quer se envolver com o desenvolvimento das pessoas, em que pese que eu já falei que isso pode ser um grande erro, mas você terceiriza a responsabilidade lá, contrata lá uma pós-graduação e deixa o pessoal se estudar lá e se formar lá. Para quem está fazendo, tem uma vantagem que é o network, né? Para quem o líder que está sendo treinado está lá numa turma, e aí se é presencial mais network, se é online menos network, mas existe a possibilidade de você trocar ali com outras pessoas. Então isso é uma coisa legal também, às vezes você vê visões diferentes de empresas diferentes. Também tem um risco envolvido ali, né? Porque se a pessoa é muito boa ali, você pode acabar perdendo uma pessoa porque ela conheceu um outro empregador que percebeu que tem valor ali, puxou a pessoa. Então tem também esse risco. Nem coloquei como desvantagem, mas também está associado a network. E uma outra vantagem é que tem um método de aprendizado, pelo menos estruturado. Então você tem lá as matérias, as disciplinas com as suas cargas horárias, tem lá os trabalhos, os exercícios. Então existe um método de aprendizado estruturado, muito mais voltado para a teoria, né, para a consolidação do conhecimento do que para a prática em si. A grande verdade é essa. Né? Eu já tive vários mentorados que vieram de pós-graduações, já tinham feito pós-graduações e tinham dificuldade em implementar. Por quê? Ensinaram um monte de coisa, mas como é que aplica isso na prática, né? Como é que eu aplico isso no meu caso específico, lá na minha área? Então, às vezes você tem muito conhecimento, pouca prática e, eventualmente, isso não é assim muito legal. Isso é uma desvantagem. É muito o que eu falo assim, a pós-graduação ela tem foco no certificado, né? O foco dela é que você faça todos os trabalhos, faça lá a carga mínima, a carga horária mínima para ganhar o certificado lá. Esse é o objetivo, a pessoa quer o certificado, quer o conhecimento, tá o certificado.
mas talvez não tenha um impacto no resultado no curto prazo tão grande, né? Os conhecimentos, como eu falei, são diferentes, né? Então você aprofunda muito numa coisa que talvez não tenha muita utilidade prática, ou você não vai conseguir sair da teoria e aplicar aquilo, transformar aquilo em conhecimento prático. Você também não tem o acompanhamento, né? Cada um por si. Na pós-graduação, implementação é 100% responsabilidade do aluno. Depois disso, e o curso não está nem aí se você vai implementar, se não está. De novo, o foco é no certificado. Deu o certificado, pronto, acabou o problema. Mas a gente sabe que não é assim. O objetivo é transformar aquele conhecimento em resultado, senão fica meio sem sentido. Por isso, você tem que avaliar, por isso você tem que realmente avaliar se essa é uma opção boa para você. Se desenvolver os líderes da sua empresa. Bom, Dalton, o que, que você recomenda? É claro que vai depender um pouco do tamanho da empresa, da quantidade de líderes, mas de maneira geral, eu recomendo em primeiro lugar, a mentoria individual, se você quiser realmente um trabalho personalizado. E a mentoria Evolution, por exemplo, ela tem mentorias de 6 meses, tem mentoria de 12 meses, com encontros a cada 2 semanas. Então, é algo que funciona, que dá resultado e que é um trabalho muito personalizado e tem um desenvolvimento muito acelerado, exatamente nos pontos que cada pessoa precisa. E a gente faz um diagnóstico, né? A gente começa com um diagnóstico para exatamente identificar e ir direcionando esses pontos de desenvolvimento. Então, eu recomendo a mentoria externa, a mentoria individual para os líderes, se você quiser um resultado mais rápido. Existe uma outra forma, se você tem um grupo de líderes muito grande e você quer dar uma subida no nível da galera rapidamente, aí eu recomendo o treinamento externo para você. Às vezes as empresas fazem o treinamento externo e depois aplicam a mentoria para algumas pessoas específicas. É uma coisa que funciona muito bem essa combinação. Então, você dá o treinamento externo, você já dá um choque na galera, a galera já começa a entrar num outro nível de entendimento, já começa a colocar muitas coisas em práticas. Eu tenho, por exemplo, um treinamento presencial que é a imersão líder no comando, e ela tem um diferencial, que ela tem um suporte pós-treinamento de implementação, para que as pessoas possam, de fato, implementar tudo que elas aprenderam durante aqueles 2 dias ali de conhecimentos intensivos. E existe também, obviamente, o treinamento líder no comando online, que é um treinamento que eu estou terminando de gravar. Já tem quase todos os módulos, já passamos da metade dos módulos gravados. Algumas pessoas, inclusive, já compraram, já estão aprendendo lá através do treinamento líder no comando online, que é para aqueles líderes que não querem nem esperar que a empresa tome uma atitude, né? Então, alguns líderes eles entendem que precisam investir neles mesmos para que eles consigam gerar resultados melhores e aí consigam ascender dentro das suas carreiras, ascender na liderança, subir na hierarquia. Então, alguns líderes com um nível maior de consciência, eles optam por eles mesmos contratarem uma mentoria ou por buscarem um treinamento que tem uma metodologia baseada numa mentoria, mas de uma forma mais acessível e mais flexível para aquelas pessoas que querem um outro modelo de treinamento, começar com um treinamento online e aí depois, num segundo momento, eles vão eventualmente buscar uma complementação numa mentoria. Mas é uma forma também que as pessoas têm de se desenvolver de forma autônoma, sem depender da iniciativa da empresa, de contratar um treinamento para toda a equipe, uma imersão presencial para toda a equipe. Se você está gostando desse episódio, provavelmente vai gostar da aula especial onde eu falo sobre engajamento de equipe, pensamento estratégico e sobre o desenvolvimento de todas as competências de um líder no comando. Essa aula é gratuita e ela está disponível por tempo limitado no site lidernocomando.com.br. O link também está aqui na descrição desse episódio. Vamos então continuar no nosso tema de hoje. Agora, se você ainda tem dúvida, o que é melhor, começa com treinamento externo, começa logo com a mentoria individual de 6 meses, de 12 meses. Você tem alguma dúvida para descobrir qual é a melhor opção para a sua empresa, no seu caso específico, basta você entrar em contato com o meu time. O link está aqui na descrição desse episódio. Vai lá, você vai ter a oportunidade de conhecer melhor os programas de treinamento, de mentoria e, eventualmente, até de agendar uma conversa comigo para que eu possa te esclarecer pessoalmente, tirar suas dúvidas, para que você entenda qual é a melhor opção para você.
E agora eu quero deixar uma dica para você que vai seguir por conta própria nesse desenvolvimento, que vai continuar estudando ou que vai adotar a mentoria interna ou que vai buscar outras formas de desenvolver o seu time. Uma coisa que eu recomendo fortemente é que se você tem um gestor de recursos humanos ou um gerente de gente e gestão, um gerente de pessoas, hoje tem vários nomes atualmente, não esqueça de envolver essa pessoa neste processo. Por quê? Porque ele pode ser um aliado valiosíssimo na identificação das necessidades de desenvolvimento das pessoas, uma vez que, além do contato com os líderes, ele normalmente ele recebe ali feedbacks de forma informal das equipes que estão subordinadas a esses líderes. Então, você tem ali essa pessoa de gente, essa pessoa do RH, como um grande aliado nesse processo de entendimento das necessidades. E esse diagnóstico inicial, às vezes, é muito importante para que você entenda de fato qual é a melhor solução, porque às vezes você não envolve a pessoa que eventualmente tem um bom entendimento de pessoas e de desenvolvimento de pessoas dentro do seu time, e essa pessoa, além de se sentir preterida, você vai estar, de fato, deixando de ter um conhecimento ali que é muito importante. Então, não esqueça de investir também nesta pessoa, inclusive. Essa pessoa também precisa de capacitação. Ninguém nasce sabendo de tudo e ninguém, em nenhum momento da vida, está sabendo de tudo. A gente está sempre aprendendo. O desenvolvimento é constante e o desenvolvimento gera resultado. Muito bem, você sabia que você pode baixar o resumo desse episódio em PDF e guardar para acessar quando você quiser? É isso mesmo, basta acessar o site daltonribeiro.com.br/daltoncast. Nessa página você pode se cadastrar gratuitamente como membro VIP da minha audiência e ter acesso a eventos online exclusivos, além, obviamente, de receber uma notificação sempre que sair um novo episódio. E você pode baixar, então, o PDF com resumo desse episódio para você acessar sempre que você quiser. E agora que você já entendeu por que investir nos seus líderes e quais são as melhores opções, tome uma decisão e comece a transformar os seus resultados. Se precisar da minha ajuda, aqui na descrição desse episódio, como eu já falei anteriormente, tem um link para você falar com a minha equipe. Se você quiser, pode mandar uma mensagem diretamente para mim lá no meu Instagram, @DaltonRibeiroBR. Não esqueça de deixar a sua avaliação desse episódio, marca aqui se você gostou, quantas estrelinhas você dá para esse episódio e siga o DaltonCast para ser notificado sempre dos novos episódios. Toda sexta-feira, um novo episódio para você. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.